Fala pessoal, como vocês estão? Vinícius do canal Footstats aqui, retomando os vídeos, né? Ferramenta enviada, vamos retomar os vídeos, ver se a gente consegue agora uma regularidade nos vídeos aqui do canal do Telegram, né? Ferramenta já meio que atualizada aí nos últimos dias. Vamos bater um papo, na verdade esse vídeo aqui vai ser só pra gente bater um papo, a gente já tem jogos aí nesta terça-feira, né? Eu tô gravando o vídeo na terça-feira de manhãzinha. Então a gente já tem Champions League aí rolando. Então vamos bater um papo sobre a ideia do canal, sobre o que vai acontecer do canal, sobre as ferramentas. E aí embaixo vai estar passando os números dos jogos desta terça-feira, tá? Eu não vou falar basicamente dos jogos, que eu acho que fazer análise pelo jogo não cabe eu fazer, né? Tem a ferramenta para isso. Também não é algo que eu quero fazer também. Acho que a ideia é mais a gente trocar uma ideia, bater um papo, eu falar sobre a ferramenta e falar sobre o que está acontecendo aí no futebol, porque nesses últimos, acho que eu gravei vídeo só no dia 2 ou 3, né? Nesses últimos dias aí aconteceu bastante coisa. Então o vídeo já explicando para vocês, deixa eu só soltar aqui a apresentação, tá? Vai começar a rolar aí. Vai ser, tá bem devagar, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar. Ou tá bom assim? Não, tá devagar. Aumentei um pouquinho a velocidade, vamos ver. Então a apresentação, só para deixar claro, a apresentação vai estar rolando embaixo, né? Com os dados dos jogos. E enquanto a gente vai trocando ideia aqui, porque essa apresentação é mais para apresentar os números, tá? Vai apresentar as partidas, obviamente, e vai apresentar os números também. Então, fica aí para quem quiser, enquanto a gente está fazendo, enquanto a gente está trocando ideia, ela vai estar tá passando para vocês, né? Os números dos jogos aí. Tá lento, né? Não sei se eu consigo deixar isso mais rápido, mas acho que não, viu? Acho que essa é a velocidade máxima que ele deixa. Mas já vai aparecer. Bom, falando sobre a ferramenta, então vocês estão vendo uma tela aí em cima, que é um dashboard. O que a gente criou nesses 8 dias aí, né, que a gente tá, eu lancei a ferramenta, né, ela tá no trial. E, então quem quiser fazer o teste, o link tá na descrição para fazer o teste, entrar no trial. Ela funciona pelo Telegram, você dá os comandos no Telegram, mas a gente criou agora esse dashboard. Então o que acontece? Não está disponível ainda o dashboard, tá? Eu estou fazendo teste, eu tenho que mexer também na segurança dele, mas por enquanto não está disponível. Provavelmente nessa semana já vai estar disponível para quem tiver no trial aí, tá? Mas como é que funciona? Gera o guia pelo Telegram, já quem não sabe como gerar o guia, quem tem dúvida, é só olhar o vídeo do dia 1º, onde a gente lançou a ferramenta. Lá tá tudo bem explicadinho, como é que funciona, mexe na ferramenta. É bem simplesinha, comanda no Telegram e você vai receber completinho, tá? E aí, disso vira um dashboard. Que é o quê? Que é trazer, às vezes, por exemplo, você conversar com o Telegram, olhar ali os textos, é meio ruim, tá ligado? Tem gente que não curte muito. Então, para quem gosta do guia e acha importante, você vem aqui no dashboard, vamos pegar uma partida de Champions aqui, ó. Atalanta e Bayern. Girou o guia lá, ele já vai vir pro seu dashboard. No dashboard, ó, você já tem os dados bonitinhos aqui. Beleza? Então você tem nível de confiança, odd mínima, as oportunidades que ele encontrou com valor, né? Então aqui você tem basicamente todos os mercados que você tem no guia. Ah, é ruim de olhar lá no guia, não curto muito. Vem para o dashboard, que no dashboard você vai conseguir visualizar dessa forma aqui, bem completinho, né, pessoal? Você tem aqui não só todas as oportunidades lá, como você tem todas as opções, né, que tem lá, tem aqui também, ó. Muito completo, assim, tipo, a gente conseguiu, deu trabalho fazer isso aqui, mas ficou muito completo, placar exato, então tem bastante coisa interessante no placar exato batendo, né? Ele considera o Atalanta favorito, muito por conta dos números, acredito que o Atalanta vem em boa fase, né? Nas últimas edições, então o placar exato já está considerando isso, mas o Bar também está bem próximo aqui, né? Não está tão longe aqui não. Mas é basicamente isso, até para me explicar para vocês. Tem outras partidas, tem de outros dias, então se quiser vir aqui, ó, mexe no calendário, bota para amanhã, já tem já. 39 jogos para amanhã, 79 value bets, ou seja, 79 oportunidades que ele encontrou valor. Eu acho que até, não sei se no dia 12 já vai ter já. Já tem também, ó, no dia 12. Mas acho que aquele, na verdade não tem, né? Ele tá puxando jogos do dia 9 ainda.
Deixa eu ver, Almeria, Tondela, Real Vila. Isso aqui são jogos do dia 9. Então, você precisa atualizar, fazer o guia. Aí, agora acertou. Você precisa acertar o guia na sua. Assim, se não aparecer os dashboard, é só você gerar o comando no Telegram, gera o guia no Telegram que ele vai aparecer automático aqui para você, tá? No dashboard. Eu lembrei agora de como é que funciona. Então é bem interativo, assim, você vê, é bem legal, bonitinho também de ver, né? Hoje já tem Mirassol e Santos, então você já dá uma olhadinha aí, ó, as oportunidades que ele deu pro dia, bem completinho, e é uma novidade que a gente fez, a gente definiu aí nesses últimos dias, tá? Além disso, a gente teve assim, uma certa dificuldade em lidar com algumas plataformas, né? A gente está falando sobre esse mercado, né? Então, assim, fica bem complicado a gente falar sobre isso. Vários vídeos nossos foram bloqueados aí. Então, assim, pensando na repaginação do canal também, a ferramenta vai continuar sendo propagada, né? Eu vou continuar divulgando ela, até porque é importante, né? Deu muito trabalho. A gente vai mais ou menos mudar um pouquinho a análise, vocês estão vendo aí, né? Passando os dados do jogo, então, dos jogos de hoje, né? Então a gente vai tentar fazer algo mais. Fazer mais um bate-papo mesmo com vocês em relação ao canal, para a gente conseguir ter as visualizações mais tranquilas, eu diria assim, né? Porque realmente a gente fazer sobre esse assunto complica um pouquinho. Não curtem, as redes, né, não curtem muito, então a gente está tendo algum problema com os nossos vídeos, vários vídeos assim do nosso que a gente fez nos últimos dias lá foram bloqueados. Beleza? Além de novidade, no nosso canal do Telegram gratuito, a gente está fazendo as postagens lá, então lá ele já faz postagem automática, então lá ele já pega os principais jogos do dia, obviamente a gente pega os mais importantes, né? Ele faz a postagem lá e faz a postagem de validação também, tá? Então isso tudo vai ser. Qual que é a ideia? Não depender de mim, né? Não adianta fazer tipo, muitas coisas, muitas postagens, ficar dependendo de mim, porque eu tenho outra rotina, outras questões que não. Acho que a ideia da gente fazer essa ferramenta é justamente depender menos de mim possível, né? Eu fico só validando cálculo, validando guia e fazendo as nossas validações, que é o mais importante, né? Vendo como é que a ferramenta está acertando. Além disso, a gente tem uma notícia que era para ser ruim, na verdade foi boa, né? Porque eu gerei alguns guias na última semana, acho que foi na quinta-feira, eu acho. E eu percebi, eu já tinha essa percepção um tempo atrás e eu só confirmei que alguns cálculos estavam errados de alguns mercados. E aí a gente, putz, o que tá acontecendo? Comecei a avaliar e fiquei ali quinta, sexta trabalhando, até sábado ali trabalhando, e aí a gente percebeu que na verdade a gente ia ter que meio que zerar e fazer cálculo por cálculo. Então definir ali junto com eles ali cálculo por cálculo, por cálculo, quais são os campos que vocês estão usando, quais são os cálculos que a gente está fazendo. E aí a gente ficou basicamente todo final de semana fazendo isso. Tinha alguns erros realmente nos cálculos, nos campos, a gente corrigiu. E a notícia boa que eu tenho pra falar, assim, essa é obviamente a notícia ruim, mas a notícia boa é que a gente estava com uma taxa de 61% de acerto com os cálculos errados. Ou seja, bizarramente a gente já estava com 61%. Quem está no grupo do Telegram lá, no canal gratuito, vai ver que a gente postou uma validação, né, no dia anterior de 61%. Então, assim, bizarramente a gente estava com 60% de acerto, sendo que, eu diria para você que 3 ou 4 cálculos estavam errados, e um ele influencia em muito outros cálculos, assim. Então, eu acho, nossa ideia, né, minha ideia sendo muito positivo, a gente está no 70% de acerto. Acho muito difícil que a gente consiga isso, mas para quem lembra no comecinho do canal aí, quem acompanhou ou quer ver os vídeos aqui do comecinho do canal, vê que a nossa meta era de 70%, né? A gente tinha ali os indicadores mais confiáveis e a gente buscava 70% de acerto nesses indicadores. E agora, para o indicador livre, né, para a lista completa, vamos dizer assim, sem nenhum filtro, nenhum dos top values, eu diria que nossa taxa teria que ser ali entre 60 a mais, né? Que é o que a gente buscava na outra vez. E a gente já está nesse 60 a mais com esses erros de cálculo. Então eu acho que a gente chegar ali
65 para cima, eu acho que a gente vai conseguir. Espero muito que a gente consiga. E tô bem, assim, por mais que tenha dado muito trabalho a gente refazer cálculo por cálculo, nossa, foi um final de semana super cansativo, mas me deu uma certa confiança aí de que a gente vai conseguir fazer essa porcentagem e ter esse nível de acerto em mais de 60%. Além disso, além das postagens automáticas, a validação, né? Eu já criei uma validação automática, então não depende de mim também. Ele gera de manhãzinha, não é de manhãzinha não. Ontem às 8 horas, precisa até checar isso, não chequei ainda. Às 8 horas ele pode ter gerado todos os guias das partidas de hoje. Eu acho que ele gerou porque por isso que tá aqui. Por isso que apareceu para mim todos esses guias. Então eu acredito que ele tenha gerado. E aí ele faz a validação. Aí, sei lá, às 8 horas faz a validação e às 7 horas da manhã ele vai fazer toda a validação desses guias. Então tudo automático, não precisa que eu dê comando nenhum, ele vai fazer isso totalmente automático, que também pra gente é o ideal, porque, de novo, né, o que depender menos de mim, melhor. Deixa eu ver, então, a gente falou das postagens automáticas, então no nosso canal do Telegram Twitter vai fazer postagem automática, na nossa conta do X Twitter também, ou seja, não depende de mim. Gerar os guias de validação automática também, ele já vai fazer, e eu estou testando uma outra ferramenta que aí não vem muito ao caso aqui, que é uma outra ferramenta de teste, mas é teste no mercado mesmo, mas e sim, aí sendo bem sincero, falando diretamente, é algo para mim, eu não vou fornecer isso de nenhuma forma, nem paga nem nada, mas a gente vai testar, fazer um teste dele, a mesma ideia de fazer entradas automáticas, tudo, mas isso não vai ser, não vou fornecer isso para ninguém, só para a título de curiosidade. Beleza? Então, assim, para a nossa ferramenta de atualização é isso. Eu vou sempre estar trazendo atualizações para vocês nos vídeos que a gente for fazer, tá? Mas, por conta dessa dificuldade que a gente está tendo com as redes sociais, né? A gente respeita todas as regras das redes sociais, acho que não dá para a gente também querer discutir com isso, nada. A nossa ideia aqui vai ser mais trocar ideia mesmo sobre como foram as partidas, eu já fiz mais ou menos um vídeo assim, notícias dos dias a dias, principalmente das equipes brasileiras, né? Vai retornar um brasileiro agora. Então eu vou estar falando, assim que finalizar a rodada, eu vou estar fazendo um vídeo sobre a rodada, ou a gente vai fazer um vídeo sobre os jogos do dia, né? Eu quero fazer um vídeo hoje já sobre os jogos da Champions League, como é que foram, né? Da gente fazer uma análise, fazer talvez uma validação do nosso guia com relação a isso, né? Acho que vai ser bem legal a gente fazer vídeo assim, né? Mas vai ser esse tipo de vídeo, né? Não tem como. De novo, eu vou estar sempre fazendo a atualização da ferramenta, mas não tem como eu estar falando da ferramenta. Eu não quero também fazendo vídeo aqui de palpite, de sugestão. Acho que não é muito a minha ideia. A ferramenta tá aí para isso. Acho que é mais do que suficiente para vocês. Por enquanto ela está gratuita, então aproveitem, façam os testes de vocês, porque eu acho assim, de novo, né? 24 jogos hoje, talvez tenha ferramentas que façam mais jogos do que a gente está fazendo nesse momento. Mas a quantidade de dados, assim, quantidade de mercados, quantidade como é que eu posso falar? De detalhamento que a gente está fazendo, eu acho difícil. A gente não usa, por exemplo, a dica que eu dou, por exemplo. A gente não usa IA por trás da nossa ferramenta, cálculo puramente matemático, porque, putz, é ruim. Justo eu que fazia cálculo com IA tempo atrás. Cara, eu não vou falar que é ruim. Pô, eu só consegui construir isso por causa da IA. Mas não é tão específico e tão detalhado quanto você tem um ser humano por trás. Por que eu tô falando isso? A gente fez esses erros de cálculo foi justamente porque eu não quis olhar cálculo por cálculo. Eu bati com ele ali e falei, pô, a ideia é essa. Óbvio que eu fui falando dos campos para ele, assim, tinha tudo isso documentado. Tinha tudo documentado. Então peguei os documentos, fui enviando para ele devagar, pra gente montando, e ele montou. Beleza. Mesmo assim, errou. E quando eu estava validando os dados, como a nossa API, né, que a gente usa, ela é muito grande, ela tem muitos campos, eu joguei numa inteligência artificial
Pedi para ela filtrar pelos cento e poucos campos, que é... Na verdade, a gente usa mais de 300 campos, tá? Para fazer todos esses cálculos, assim, facilmente, mas talvez até 400 campos. Então, na verdade, consideravelmente 400. Talvez até 500, porque a gente tem, de novo, a gente tem os dados estatísticos na temporada e os dados estatísticos nos últimos 10 jogos. Só esses dois campos devem dar mais de 200 cada. Literalmente, cada um desses. 200 da temporada e 200 dos últimos 10 jogos. Aí você tem ainda as projeções da API e os dados, os números, né, de confronto direto para a partida e as estatísticas da competição. Então, assim, com certeza dá uns 500 campos de análise. Mas assim, a API deve ter milhares de campos, muito mais do que 500. Eu filtrei bastante porque tem campo que não é muito interessante pra gente. Então, eu tinha pegado, então eu peguei esses milhares de campos, joguei para uma IA e falei, filtra os números para mim, beleza? Beleza. Fui para outra IA que a gente está construindo a nossa ferramenta e comecei a checar com ela, número por número. Então eu fui lá, ó, vamos fazer esse cálculo. Para quem não entendeu, a gente transforma esses primeiros dados aí, esses 500 dados, em 96 cálculos, dá 96 resultados. Então a gente filtra 500, pega todos os 500, faz vários cálculos que filtra 96. Dos 96 a gente transforma nos 30 que vai pro guia. Beleza? Que tem várias opções. Não é só 30 simplesmente, tem várias opções ali, né? Mas beleza, isso já estava explicado no outro vídeo. E aí eu percebi, olha só como é interessante, que alguns dados que a primeira IA ela tinha filtrado para mim, tava errado. E aí eu falei, putz, eu comecei a olhar e falei, conferindo aqui, né? Ele fazendo os campos, falei, beleza, me mostra os campos que você tá usando. Aí ele me mostrava, eu olhava aqui, ixi, tá errado. Ou seja, mesmo uma IA que, eu sou 100% a favor da IA, acho que quem não trabalha com IA tá errado. Então, sou sempre 100% a favor, não tem nenhum problema. Mas é muito importante você conferir. E a gente, com 8 dias, né, 9 dias de ferramenta lançada, a gente percebeu que era muito importante a gente conferir. A gente conferiu e agora ela tá lindinha, bonitinha. Vocês vão ver aí que os dados estão bem diferentes com relação ao... Vocês vão perceber alguma diferença com relação aos guias, é justamente porque a gente corrigiu isso aí. E eu ainda estou fazendo uma ferramenta que vai conferir automaticamente os dados também. Ela vai pegar os guias gerados e vai passá-los na API e vai conseguir conferir automaticamente se os guias estão certos ou não, se ela está errando alguma coisinha ou não. Então, assim, é muito importante a gente usar IA. Eu sei que tem ferramentas no mercado que fazem algo parecido com a gente que usa IA, mas eu não confio. Eu acho que tem que ter sempre um ser humano olhando ali, conferindo, e esse vai ser o meu trabalho agora. Eu vou estar olhando, vou estar conferindo os campos, vou estar olhando os relatórios que eles vão me mandar e vou falar, tá, aí realmente tá certo. A partir do momento que a gente tiver com uma taxa de acerto ali perto dos 60 e poucos por cento, que é o que a gente quer, eu vou estar entendendo que ela tá boa. Ah, putz, poderia já parar agora no 61% e falar, putz, tá excelente? Ah, poderia, mas não é o que eu quero, porque pra mim, eu sou meio perfeccionista nessas questõezinhas assim. Então, por exemplo, tem coisa aqui que eu preciso arrumar o logo ali do Footstat, não tá aparecendo. Eu vou arrumar, são coisas que me incomodam um pouco ainda. Então, todas essas coisinhas vão me incomodando e eu vou ajustando isso com o tempo. Beleza? Então, só esse recado, porque vai ser tipo assim, importante para vocês entenderem. Beleza? Então, acho que essa foi a ideia desse vídeo, a gente falar um pouquinho sobre a ferramenta, sobre a ideia. E nos próximos dias a gente vai estar falando sobre o futebol mesmo, né? A gente não vou estar trazendo a atualização da ferramenta. Talvez vou estar passando sempre essa apresentaçãozinha, mas a ideia é que a gente fique falando sobre futebol mesmo, sobre as ideias, e porque assim eu consigo ter uma relação mais cordial com as redes aí do que a gente estava tendo antes. A gente sabe que isso aqui tem que ter muita responsabilidade para falar sobre isso. Tem que passar para vocês a questão da responsabilidade, né? Isso aqui é só para quem for maior de 18 anos, não é investimento, não é nada, é só entretenimento, por mais que eu trate isso como uma questão séria, e a ideia da ferramenta é ser o mais profissional possível, né? Não tô te vendendo ideia, não tô te vendendo sugestão, não tô te vendendo nada, tô te vendendo uma
uma ferramenta de análise estatística. Só isso que eu estou te vendendo. Estou te vendendo um palpite, nem sugestão de nada, tá? Uma ferramenta para jogo de análise estatística. Por mais que a gente queira ser profissional, a gente sabe que as redes têm que ser regulamentadas, tem que ter suas regulamentações. Esse mercado já tem regulamentação e a gente tem que respeitar. Então, eu não quero fazer nada de diferente com relação a isso. Beleza? Então, bom, esse foi o vídeo de hoje de atualização da ferramenta. Hoje já tem Champions League, então entre no nosso trial, o link tá aqui. Como é que você faz para acessar isso aqui? É com o ID do Telegram. Então, se você não sabe como pegar o ID do Telegram, tem vários vídeos aí ensinando, mas é super simplesinho de você pegar, não é nada difícil, tá? Com o ID do Telegram você vai conseguir acessar a ferramenta. Até porque, assim, eu não fico com uma questão de segurança também que a gente trabalhou, né? Eu não fico com o número de vocês, tá? Não tenho o número de celular de vocês, tanto é que eu nem peço o número de celular. Você só me dá um e-mail e acessam lá. Então, por isso que a gente faz com o ID do Telegram, por questão de segurança mesmo, tá? Então eu não tenho nenhum número de vocês, não vou ficar spamando vocês. Não é essa a intenção, não vou fazer realmente, porque a ideia é a gente criar uma comunidade que seja muito colaborativa, né? Então eu não vou ficar spamando. Se alguém tá recebendo spam do Footstyles, me avisa aí. Não é pra acontecer, tá? Porque nem o número de vocês eu tenho. Só tenho literalmente o ID do Telegram. Então é pelo ID do Telegram que você vai acessar aqui. Vai aparecer. Eu não vou deixar no link agora porque eu não terminei o dashboard e ele não está disponível para o trial. Só está disponível para conta Pro e não precisa assinar a conta Pro agora, tá? O trial já tem tudo. Então, mas assim, eu não tenho que arrumar o logo ainda, tenho que arrumar algumas coisinhas no dashboard. Mas quando eu deixar o link, você vai abrir um link com uma caixinha igual a caixinha que vocês se inscreveram lá. Você só vai colocar seu ID do Telegram, ele vai identificar e vai te liberar o ID. Vinícius, não tá aparecendo partida para mim no que? Vai no Telegram, gera o guia que vai aparecer aqui para você. Beleza? Bom, é isso. Então esse foi o vídeo dessa mesinha, a gente falando dos dias dessa terça-feira. Agora a gente começa, então nessa terça-feira eu já vou conseguir fazer a análise da Champions League. Então a gente vai conseguir fazer a validação já dessa Champions League, porque a gente já gerou os guias. Então eu vou voltar provavelmente com o vídeo da gente fazendo a validação desses jogos da Champions League. E o Brasileirão também está voltando agora. Então a gente vai conseguir também fazer a validação dessas partidas. Beleza? Então é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.